Oh, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Se você está aqui é porque você está com um desejo de subir, de melhorar na sua carreira profissional. Você já é da área da metalmecânica e você está buscando uma coisa nova. Você está querendo sair do chão de fábrica e você está querendo fazer outra atividade, né? E essa atividade que eu falei, né, para você lá no outro vídeo, ela é uma atividade que tem dentro da sua empresa, onde você trabalha, mas que você também pode fazer em qualquer outro lugar do mundo, inclusive. Antes de continuar aqui, eu vou te entregar o que eu prometi, eu vou falar para você 7 dicas muito boas, 6 dicas de ouro e uma dica incrível para você poder ter essa sua escalada profissional. Tá? Para você se tornar, eu vou falar já aqui, não vou ficar com rodeios, um projetista. Você vai perguntar, pô, o que faz um projetista? Você deve saber, né? A grande maioria, pelo menos das pessoas que estão aqui, deve saber o que faz um projetista, mas de qualquer forma eu vou explicar para você o que faz, o que é e como você pode conseguir se tornar um projetista e mudar a sua escalada profissional, tá? Antes de mais nada, eu quero que você me conheça um pouco. É rápido, tá? Eu vou ser breve. E fica aqui no vídeo até o final, porque lá no final eu vou te dar uma dica extremamente importante de como você fazer essa transformação na sua vida, tá? O meu nome é Jefferson. Eu trabalho desde os 14 anos, eu tenho 41 anos e trabalho desde os 14 anos na área da metalmecânica. Comecei no Senai como aprendiz de ajustador mecânico e fui subindo dentro da atividade como meio oficial ferramenteiro, meio oficial ajustador, depois ferramenteiro, né? Trabalhei com CNC, programação de CNC, operação de CNC. E eu tinha uma vontade enorme de subir, de melhorar, de crescer. E isso não era só relacionado a salário. No meu salário, em um determinado momento, depois de 15 anos trabalhando nessa área, era um salário até razoável, eu ganhava muito mais até do que um projetista. Mas eu via nessa função de projetista, uma escalada. Ele participava das reuniões, ele tinha contato com o cliente, tinha contato com fornecedores, tinha contato com diretoria da empresa. Eu achava aquilo legal e queria fazer aquilo. E assim, faltavam algumas coisas ainda para mim, eu tinha que aprender algumas coisas, mas eu sabia que eu poderia fazer aquilo porque estava tudo relacionado ao que eu fazia, estava tudo dentro da área que eu trabalhava. Então eu comecei a me preparar para aquilo, foi rápido. Inclusive eu fiz um curso de desenho, de AutoCAD na época, e assim, eu não tinha dinheiro para pagar o curso, né? Eu acabei fazendo o curso assim, sem ter dinheiro para pagar. Minha esposa na época falou, pô, você é maluco, a gente está sem grana, você vai fazer um curso para quê? Você nem trabalha nessa área de projeto, para que você vai fazer um curso de desenho, né, de AutoCAD? Então eu falei assim, eu sei, é difícil, mas deixa eu tentar, né, e tal. E aí a gente conversou e eu fui fazer um curso de desenho. Mas na verdade, antes de fazer esse curso de desenho, eu peguei um livro de AutoCAD R14 que tinha um celularzinho lá para desenhar e comecei a treinar em casa fazendo um tutorial, né? Que era um livro tutorial, não tinha vídeos naquela época ainda, muitos vídeos, né? Era mais difícil. E eu comecei a fazer aquele celularzinho no telefone. Só que faltava ainda para mim aprender mais a fundo, né? Então eu procurei uma escola, na época o Senai, que eu já era oriundo do Senai, e fui fazer esse curso, sem dinheiro para pagar. Terrível, né? E aí acabei fazendo o curso. No dia que eu terminei o curso, eu consegui um contato que me arrumou uma vaga de projetista. Veja bem, eu comecei o curso, um mês depois eu terminei o curso, e assim que eu terminei o curso, eu consegui uma vaga numa empresa para mim trabalhar como desenhista projetista. Foi assim extraordinário, meu salário quase que triplicou na época, né? E consegui pagar o curso tranquilamente após eu terminar aquele curso. E estou trabalhando na área de projetos já há algum tempo, trabalho na área de automação, principalmente, tá? Moldes para plástico, estampos, mas mais especificamente agora na área de automação. Depois eu fui desenvolvendo um pouco mais a minha carreira. Hoje em dia eu trabalho mais na parte de gestão do que na parte de projetos propriamente dito. Mas eu queria que você ficasse aqui até o final. Eu vou te dar algumas dicas de como você poder fazer essa escalada com uma velocidade meteórica, de uma forma que você vai conseguir transformar a sua vida muito rapidamente, tá? E eu vou passar aqui alguns passos para isso.
de qualquer forma, se você já tem certeza, se você já sabe o que é isso, que você quer isso para sua vida, aqui embaixo, aqui, ou em cima, não sei, tem um botão escrito assim, sim, eu quero. Clica aí e você vai para uma tela onde você vai ter mais informações sobre como você conseguir fazer isso agora, rápido, tá? Mas eu queria que você acompanhasse o vídeo até o final para você entender e saber do que eu estou falando e não ter dúvidas de como você vai fazer isso, tá? Esse material aqui é totalmente gratuito, a única coisa que você tem que fazer é colocar o seu e-mail aí para a gente poder dar acesso a essa área de assinantes. Eu não sei nem quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui no ar, é uma promoção, é um negócio que tem pouco tempo, a gente está com uma oportunidade muito grande. Se você quer agora, clica aqui, sim, eu quero ser um projetista, e vai para a nossa tela aqui, onde você vai ter mais informações, tá? Mas continua comigo que eu vou te dar essas dicas totalmente gratuitas, você vai poder começar o seu desenvolvimento profissional agora, tá? Bom, o que um projetista precisa ter? Eu estou aqui com o meu slide, tá? Eu vou colocar aqui na minha tela. É um PDF que eu fiz, tá? Tá disponível também aí, vai estar em algum lugar para baixar, você pode baixar. E eu queria que você baixasse o PDF e lesse, eu vou falar exatamente o que está aqui no meu PDF, tá? Que eu fiz. Bom, o que o projetista faz, né? O que é o projetista? O que é ser um projetista? É importante saber sobre a profissão de projetista. O que é importante saber sobre a profissão de projetista? O projetista também é conhecido, né, em alguns lugares como desenhista projetista. Ele é responsável por elaborar desenhos, né, basicamente para construção, para fabricação de coisas, ou de um prédio, ou de uma máquina, ou de um molde, ou de um estampo, ou de uma peça, de um produto, tá? O projetista ele faz isso, ele desenvolve, ele transforma uma ideia, né, em algum produto, um produto físico. Você primeiro começa pelo desenho e aí depois você tem a transformação disso num produto físico. Principalmente o projetista ele trabalha com a parte de desenho, mas ele tem que ver inúmeras outras coisas, tá? Ele tem que ver materiais, ele tem que ver custo, ele tem que ver fornecedor, ele tem que ver uma série de coisas. Então o projetista ele pode trabalhar em diversas áreas. Uma delas, por exemplo, é a área da mecânica, mas eu posso ter projetistas elétricos, posso ter projetistas da área de edificações, então tem vários segmentos. Eu estou falando aqui especificamente da área mecânica, porque eu sou da área mecânica, tá? Vamos lá, pulando aqui o meu slide, ó. Além de desenhar, o que o projetista faz? O projetista ele tem que controlar custo, ele tem que verificar a parte de segurança para os equipamentos que ele faz, ele tem que ver questão de ergonomia, ele tem que ver como que vai ser operado aquele equipamento, aquela máquina, aquele estampo, enfim, ele tem que cumprir prazos, ele tem que conhecer fornecedores, tá? Ele tem que falar ele tem que ver vários aspectos dentro do processo de produção, de identificação ou de desenvolvimento de um determinado produto, seja ele um produto único, uma peça, ou seja uma máquina, uma ferramenta de produção. Tá? É o seguinte, paga bem? Paga. Eu vou chegar nisso aqui depois, tá? Então fica aqui até o final, você vai ter uma coisa muito legal no final aqui desse vídeo, um negócio para você mudar o seu mindset, para você poder se desenvolver na carreira, tá? Um aspecto importante da atividade exercida pelo projetista é executar o projeto propriamente dito. Ele é de extrema importância, é o de fazer um meio de campo, né? Você tem que fazer um meio de campo entre cliente e a empresa. Você tem que fazer com que os requisitos do cliente sejam colocados dentro do seu projeto, e ao mesmo tempo você tem que controlar todo o escopo que a empresa vendeu, né? Isso é uma coisa importante para o projetista, ele tem que tomar cuidado, ele tem que manter qualidade dentro do custo. Tá? Bom, vamos lá, continuando aqui, quais são as habilidades que um projetista tem que ter? Tá? Vou falar aqui 3 básicas, depois do PDF você vai ler um pouco mais detalhado. É o seguinte, você tem que ter organização, você tem que ter comunicação e você tem que ter adaptação, além de conhecimento técnico. Tá? Além de conhecimento técnico, você tem que ter essas 3 características, essas 3 habilidades, que é muito importante para um projetista. Bom, continuando aqui, a área de atuação desses projetistas, como já falei, ele pode ser diversas, né? Então, tem automação, eu tenho edificações, eu tenho várias áreas onde o projetista pode atuar.
tá? Inclusive na área médica. Existem projetos que são feitos para próteses, né? Eu conheço tem um amigo meu que trabalha na ortossíntese. Ele faz próteses para ossos, para partes humanas. É muito bacana esse trabalho. Um projetista que faz modelamento 3D para atender uma área médica. É bacana. Então, existem várias áreas. A minha é mecânica. Mas uma vez que você aprende qualquer área dentro do projeto, você desenvolve em várias situações diferentes, tá? Bom, quanto ganha um projetista? Isso é uma pergunta importante, né? Eu conheço projetistas que ganham 12, eu conheço um que ganha 16 mil reais, tá? Trabalhando com tubulações, outros com estruturas metálicas que ganham valores bem grandes, mas a média salarial de um projetista no Brasil é de R$ 3.800, tá? Aqui em São Paulo, onde eu estou, aqui o salário é um pouco maior, aqui a gente tem casos aí de 5 a 7 mil reais, é normal de você achar vagas de projetistas, não precisa ser um cara muito experiente, tá? Então, se você já está entendendo onde eu estou querendo chegar, clica aqui no botão, vai para a nossa área aqui de checkout, você vai achar ali mais materiais, você vai se identificar com a nossa campanha, clica aí e vai para lá. Mas continua aqui que eu ainda vou te dar as dicas. Eu só estou chegando aqui, só estou falando para você por enquanto, né? Se você está aqui ainda é porque você quer ter uma transformação, então aguarde porque eu vou te passar o passo a passo de como você conseguir fazer isso, tá? Bom, quais são os estados que pagam mais para projetista? No Brasil, tá, os estados aqui que pagam mais São Paulo, né, que é um dos que pagam mais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Esses são os 3 estados que pagam mais para projetista. Tá? Então, se você é dessas regiões, com certeza o seu salário vai estar acima dessa média de R$ 3.700. Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte: como que é o mercado de trabalho para projetistas? Os projetistas, eles são muito requisitados dentro da indústria. Só que está faltando gente que seja capacitada, que tenham as habilidades necessárias para assumir essa função. Porque o projetista ele não pode pensar, isso já é uma dica, tá? Não pode pensar como um funcionário, ele tem que pensar como um empresário. Ele tem que tentar entrar na mente do empresário, porque ele tem que tentar tirar dali, da mente do cara que está vendendo um determinado produto, qual que é a intenção dele. Veja bem, o mercado de trabalho que eu falo não é só para você trabalhar dentro de uma empresa como funcionário. Normalmente, hoje, cada dia mais, existem pessoas que trabalham com projetos fazendo freelance ou abrindo sua empresa de projetos, tá? E trabalhando, prestando serviço. Poucas empresas, aliás, não poucas, né, mas muitas empresas têm deixado de contratar esse profissional efetivamente e contratando ele esporadicamente para ele desenvolver determinados projetos para ela. E isso é muito comum de você ver um projetista trabalhando em casa. É muito comum hoje você ter um projetista trabalhando em casa ou com uma equipe, como eu faço hoje. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, tanto de projetos mecânicos como projeto de elétrico, porque a gente entrega a solução completa de automação, tá? Então é muito comum você ter o projetista trabalhando em casa, então ele tem que ter a mentalidade de empresário, né? Então está faltando pessoas boas no mercado, isso é importante você saber. Bom, muitas empresas preferem contratar profissionais liberais, sazonalmente, porque o projeto às vezes demora 6 meses para ser executado, né? Então ele não pode ficar com um projetista ali dentro da empresa pagando um custo fixo para ele durante 6 meses. Então ele contrata, o projetista faz o projeto, entrega e o projetista parte para outro trabalho. Uma outra coisa importante que é bom vocês saberem sobre o projetista é que o projetista, né, tem um mito que o projetista ele precisa ser super inteligente, que ele precisa ter uma mentalidade de tio Patinhas, né, inventor. O projetista ele não precisa ser inventor e ele não precisa também conhecer tudo de matemática. Né? O projetista ele tem ferramentas que ajudam ele no desenvolvimento dos projetos. Então, cálculos, enfim, tudo que é feito para desenvolver o projeto, existem ferramentas para isso. Então, você não precisa ser um gênio da matemática para você ser um projetista. Tá? E você não precisa ter uma inteligência acima da média. Você só precisa ter aquelas 3 habilidades que eu te falei no início.
Okay? Então esses são alguns mitos aí sobre o projetista. Bom, qual que é o primeiro passo, né? Já entrando na promessa que eu te fiz de 7 dicas, 7 passos para você se tornar um projetista, não vou deixar de cumprir isso. Então o primeiro passo para você aprender a ser um projetista, você já deve ter cumprido, porque provavelmente você é da área da metal mecânica e veio para cá. Eu te chamei aqui, né? Você é da metal mecânica. Então, provavelmente você já fez um curso no Senai de torneiro mecânico, de ajustador, de ferramenteiro, enfim, de qualquer outra atividade técnica que o Senai oferece, né? Ou outra escola técnica oferece. E você então já tem alguns conhecimentos que são básicos. O primeiro deles, o primeiro passo para você se tornar projetista, é você conhecer de desenho técnico mecânico. Isso é importante. Básico, pelo menos. O Senai oferece cursos gratuitos nessa área. Então você entra lá no site do Senai, eu deixei um link no meu PDF, você vai achar lá, tá? No Portal da Indústria. Você tem cursos gratuitos que você pode fazer de metrologia, de desenho técnico, enfim, para você ter essa habilidade. Cursos rápidos que vão te dar um pontapé inicial para você começar na área de projetos. Tá? O segundo passo, né, que você precisa seguir para você ser um projetista, você tem que aprender sobre o processo de fabricação. Outra coisa que você já tem, ou seja, você é um profissional gabaritado, você tem muitas habilidades já que um projetista precisa ter. Às vezes você tem até mais do que aquele cara que é projetista já na empresa que fez um curso de engenharia, por exemplo. Eu sempre falo isso, o cara para ser projetista, ele não precisa ser engenheiro. O que está acontecendo hoje em dia é uma troca, né, de valores. O cara vai lá e estuda 5 anos numa engenharia para fazer o curso de projeto, para exercer a função de projetista. E, olha, sinceramente, eu acho que é um desperdício, porque o cara que fez engenharia, ele tem outros conhecimentos, ele tem outra bagagem que não se encaixa na vaga de projetista. Isso é na minha opinião, tá? E as empresas têm percebido isso, né? Muitas empresas, eu contrato projetistas para a empresa que eu presto serviço e eu não contrato engenheiro para ser projetista, tá? É uma regra minha, eu não contrato engenheiro para ser projetista. Então você não precisa ser engenheiro para ser projetista, mas você precisa saber processos de fabricação. Então, passo 1, aprender desenho técnico. Passo 2, conhecer de processos de fabricação. O que são processos de fabricação? Se você é da área da metalmecânica, você conhece. Então, eu tenho solda, eu tenho fresagem, torneamento, eu tenho, entre outros métodos aí de processo, né, como corte e dobra de chapas, enfim, tudo que envolve a parte construtiva de um produto, de uma peça, tá? Injeção plástica, são processos de fabricação, fundição, é um outro. Outra coisa, o terceiro passo, então você tem aqui, ó, o primeiro passo, então, é você conhecer de desenho técnico, o segundo passo é você conhecer de processo de fabricação, o terceiro passo é você conhecer fornecedores. Hoje em dia, o projeto, na grande maioria das vezes, ele é feito a partir de muitas coisas prontas. Então, cilindro pneumático, eu não faço, eu compro. Cilindro hidráulico, eu não faço, eu compro. Sistema de fixação, eu não faço, eu compro pronto e adequo essas coisas ao meu projeto. Tá? Então, é importante você conhecer fornecedores. Eu faço projetos de garras de robô, por exemplo, e 99% das coisas que eu uso no projeto são coisas prontas, eu não fabrico nada, eu só pego aquelas partes e monto para me poder desenvolver um projeto e entregar para o meu cliente. Tá? Então é importante você conhecer fornecedores. Então vamos lá, desenho técnico, processo de fabricação, desenvolver fornecedores. Pesquisar, entrar no site, ver o que o cara faz, entender o produto dele para você poder aplicar nos seus projetos. O quarto passo é você aprender a se vender, tá? Isso é importante para um projetista. Quando o projetista ele sabe se vender, ele consegue ter valor maior, né? Então você consegue ter uma postura diferente e você consegue se colocar dentro da empresa como um parceiro do dono da empresa, um parceiro da diretoria, para você poder cuidar dos clientes, para você poder falar com o cliente. Então você tem que se vender primeiro. Primeiro o cara tem que confiar em você para depois ele te dar essa possibilidade, tá? Então se vender é muito importante, é o quinto passo. Bom, o quarto passo. O quinto passo
é aprender a se comunicar. É o seguinte, muito do que é o projeto é baseado em informação. Começa do início, desde a criação lá do business case, de quem precisa do projeto, até a entrega final do projeto é baseado em informação. Você tem que conversar, você tem que falar, você tem que entender o que as pessoas estão te dizendo. Tá? Isso é muito importante. Entender o que o seu cliente quer, entender o que o cara que vai usinar, o cara que vai fazer, quer, que precisa, isso é muito importante. Então, você tem que controlar a comunicação com todas as partes interessadas do projeto. Isso é um ponto essencial. Então você tem que desenvolver essa sua habilidade de comunicação. O cara que não sabe se comunicar no projeto, ele acaba perdendo um pouco do resultado. A qualidade do projeto dele é menor. Tá? Então, o quinto passo aí, comunicação. Quinto passo, comunicação. Você tem que aprender a se comunicar, entender as pessoas. Bom, o sexto passo, você tem que aprender a gerenciar. Todo projetista é um gerente de projetos. Ele tem que controlar algumas coisas. São 10 áreas, basicamente, que ele precisa controlar. Tá? No geral, é isso aí. Existe aí uma metodologia, né, de trabalho de gerenciamento de projetos que é chamado de PMBOK. Se você pesquisar aí PMOBOK, você vai entrar no site da PMI e você vai aprender um pouco sobre gerenciamento de projetos. Isso é importante para o projetista. Por que é importante? Porque dentro de um projeto você precisa gerenciar o que vai ser comprado, ou seja, as aquisições que vão ser feitas. Você precisa controlar os riscos dos projetos. Se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer? Se eu fizer tal coisa, como que será? Você tem que controlar, gerenciar a comunicação, que é um dos passos anteriores, coisas que você tem que desenvolver. Você tem que controlar recursos humanos, ou seja, aonde eu vou mandar cada coisa para ser feito, se eu tenho aquela coisa, né, aquele recurso para me utilizar no meu projeto. Eu tenho que controlar a qualidade do projeto, eu tenho que controlar o tempo, né, que é muito importante, tem um cronograma para cumprir, isso é um fato. Todo projeto existe um cronograma, porque o projeto ele tem início, meio e fim. Não existe um projeto que se estende para a vida toda. Né? A gente tem que começar um projeto e tem que terminar. E aí você tem que cumprir um cronograma. E esse cronograma no Brasil, falo a verdade para você, é muito difícil de ser cumprido, mas o projetista ele tem essa função de controlar o cronograma do projeto dele. Tá? Outra coisa que você tem que gerenciar é o escopo do projeto, né? Para você não entregar para o cliente mais do que foi vendido e nem entregar menos do que foi vendido. Então o escopo é outra coisa que você precisa gerenciar. E você precisa gerenciar a integração de tudo isso. Então o projetista ele é um gerente de projetos também. Então você tem que colocar na sua cabeça que você vai ter que aprender a se gerenciar. Isso está lá dentro daquela habilidade, né, das 3 habilidades lá, né, que é comunicação, adaptação e organização. É a organização. Se você não tiver organização no seu projeto, ele vai ser uma porcaria. Tá? Então essa é uma coisa que você tem que desenvolver para você ser um projetista. Bom, e o sétimo e último passo, né, se você não clicou aqui ainda, né, para querer o que eu estou te falando, a dica de diamante para você. O projetista ele precisa conhecer de um software de desenho, porque os projetos eles são adaptativos. Você tem que ser adaptativo e você tem que escolher um software que vai te ajudar nessa adaptação. Eu não posso trabalhar com uma prancheta hoje em dia mais, porque os projetos eles são mudados. Antigamente, os projetistas trabalhavam na prancheta, fazendo desenhos na mão. Hoje em dia não, hoje é usado o CAD, ou seja, o desenho assistido por computador. Isso é muito importante, você escolher um que seja bom para você, que você se adapte, que você aprenda, né, que seja utilizado nas empresas. Né? A grande maioria das empresas hoje tem uma preferência por um determinado software, né, e eu vou até falar o nome para você, que é o SolidWorks. Muita gente prefere, muitas empresas têm esse software, mas existem outros, CATIA, Solid Edge, NX, Creo, existem inúmeros softwares de desenho 3D no mercado. Você deve escolher aquele que, primeiro, que você se adapta e segundo, um que é utilizado no mercado. Tá? Eu te aconselho a utilizar o SolidWorks, porque é um dos softwares mais utilizados na indústria. Tá?
Bom, essa parte, essa última dica, essa última habilidade, a sétima habilidade, ela é uma das mais importantes. Se você não tiver conhecimento total do software que você está trabalhando, você vai projetar menos devagar, mais devagar, você vai projetar menos quantidade, você não vai ter poder de adaptação. Tá? Baseado nisso, a gente preparou um curso, um material muito rico para você, que tem todas essas nuances que eu falei para você, essas 7 questões. Tem tudo isso lá nesse curso, né? Inclusive dicas de como você fazer uma entrevista, por exemplo, para conseguir um emprego de projetista. E você vai aprender uma ferramenta que é essencial para você ser um projetista, e é o SolidWorks. A gente preparou com muito carinho esse conteúdo e você vai gostar muito. Então, se você quer ser um projetista, se você quer transformar a sua vida, se você quer sair do chão de fábrica, se você quer parar de levar cavacada no pescoço, clica aqui em Sim, eu quero. E aí você vai ter uma transformação na sua vida. Tá? Espero que você entenda que eu não estou aqui simplesmente para vender um produto. Eu estou aqui para realmente te transformar, para te dar uma guinada, para te fazer a sua escalada profissional ser mais rápida. Essas pequenas dicas que eu te dei aqui são importantes, tá? Elas fazem parte do dia a dia de um projetista e você vai aprender grande parte delas nesse pacote de cursos que a gente preparou. Obrigado por você assistir até o final e espero que a sua escalada profissional seja de excelência, ok? Se você gostou, se você não gostou, comenta aqui embaixo, por favor, deixa a sua impressão para que a gente possa melhorar, tá? E que eu possa te trazer mais conteúdos que te agreguem valor. E agora, vai lá, o que você está esperando? Clica aqui embaixo e vai mudar de vida, vai escalar profissionalmente, vai ser melhor, vai subir, porque parar não dá. Não dá, você tem que mudar. Se você está aqui é porque você quer mudar. Então clica nesse botão e não desiste. Vai lá, termina, compra o curso. Lembra lá que eu falei no começo que o primeiro curso que eu fiz, eu não tinha um centavo no bolso. E eu fui lá e fiz o curso mesmo assim. E no final do curso, quando eu terminei o curso, eu consegui o meu primeiro trabalho como projetista. Tá? E foi assim um salto gigantesco na minha vida. Foi muito grande o salto que eu tive. A minha mente abriu de uma forma absurda. Foi muito bom eu ter essa escalada. E com você vai acontecer a mesma coisa. Se não aconteceu ainda, vai acontecer com você. Mas você tem que dar o passo. Você tem que dar o start. Então, para dar o start, clica aqui, ó, ou aqui, não sei se está aqui em cima ou se está aqui embaixo, mas clica aqui e vai lá e faz esse curso. Depois você volta e me fala se valeu a pena ou não. Tá bom?